Pronto. Aí tem que dar o recado, né, que eu tô em aula. Pronto, tá aí. Você tá gravando uma boa aula para todo mundo, gente. Obrigada, Jéssica. Então, gente, como eu estava dizendo, né, a gente vai começar sobre os conteúdos de ciência política. É porque, assim, na minha mente, eu separo as três ciências sociais, tá? Elas dialogam, mas eu separo. Eu tenho essa coisinha, eu tenho esse toque. E eu vou projetar aqui, né, a tela para vocês. Eu ia começar com a música de Engenheiros do Havaí, mas eu acho que vai comer o tempinho da gente. Então, eu boto depois ela, tá? Janela. Não, peraí. Uma guia. Deixa eu ver. Pronto. Ah, não, volta. Ok. Deixa eu voltar aqui. Só é ruim porque eu não consigo ficar vendo vocês e a apresentação do slide, né, ao mesmo tempo. Eu acho isso péssimo, mas tudo bem. Vocês sabem o que é ciência política, minha gente? Estuda política. O que estuda, o que a ciência política estuda? O que é que vocês acham? Acho que eu li uma palavra aqui. O que estuda a ciência política deveria ser, né? Mas a ansiedade não me permite escrever sempre corretamente. É horrível isso. O que estuda a ciência política? O que é ciência política? E aí? Alguém sabe falar sobre isso? Alguém sabe dizer aí o que é que vocês acham que ela estuda? Sueli, que começou aí falando. E aí, Sueli, o que é que tu acha? O que é que a ciência política estuda? Eu não estou sabendo formular a resposta. Estuda, sei lá, organização social, como as pessoas devem conduzir uma determinada situação, ou não sei, não estou sabendo formular, mas assim, eu sei mais ou menos o que estudo, mas não estou sabendo. Tudo bem, acontece. Em boas. Né? A ciência política, ela vai ser uma ciência dentro das ciências sociais, né? Ou dentro, dialogando sempre com a sociologia, porque quando a gente vai estudar as ciências sociais na escola, a gente estuda as ciências sociais dentro de sociologia, né? E aí a ciência política, ela vai estudar essa organização, né? Que é a sociedade, mas dentro de uma visão voltada para a política, né? E o que vai ser política? A política vai ser as organizações sociais, a organização de Estado, né? A política vai ser também discussões ligadas à economia, tá? Então, a política é tudo que a gente faz como ser humano, né? Tudo que nós fazemos é algo político, e Maquiavel, inclusive, vai dizer isso, né? Então, é algo construído por nós. Então, a ciência política, ela vai voltar a estudar isso aí. Né? Ela não vai muito se preocupar com a discussão de cultura, como a antropologia, né? Ela também não vai se voltar muito a entender sobre trabalho, como dentro da sociologia. Né? Então, a ciência política ela vai estudar como é que o Estado ele é formulado, como é que funciona, qual é o sistema político e econômico que está ali, o que essas posições políticas indicam,
né? É importante a gente pensar que política não é só a política partidária, tá? A gente tem que se desprender um pouco disso, porque a gente, aqui no Brasil, por exemplo, a sociedade brasileira entende política como política partidária e só, tá? Mas é algo que vai bem mais do que isso, é algo bem profundo. É como se fosse um iceberg e a política partidária fosse só a pontinha que a gente vê, tá? Então, ela vai estudar isso, ela vai estudar a estrutura, a fundação e a organização do Estado, os tipos de organizações e configurações políticas, noções e sistemas políticos e econômicos, né, as principais instituições sociais, né, como família, escola, Estado, tudo isso vai estar interligado dentro da discussão de ciência política. Deixa eu só acender a luz aqui, porque já ficou escuro aqui. Pronto. Ô, Maiara, eu escrevi aí uma coisinha que eu acho que seja isso aí, mais ou menos. E aí, quer falar? Quer compartilhar? Eu já compartilhei aí no chat. Ah, sim, tô vendo agora. Forma de ligação. Exatamente. É bem isso mesmo. Formulou corretamente. Né? E por que precisamos estudar ciência política? Né? Além de estudar sociologia, além de estudar a antropologia, por que a gente precisa estudar a ciência política? Porque, como indivíduos, precisamos entender como essa sociedade está organizada. Né? Isso é extremamente necessário. Né? Nós fazemos parte dela, nós somos. Eu odeio esse termo, né? Mas meio que. Se a gente for lá em Durkheim, a gente é uma célula dentro desse corpo, desse grande todo orgânico, né? E aí, se a gente for por uma visão também mais ligada ao trabalho e tudo mais, a gente é uma pequena engrenagem dentro dessa grande máquina, né? Então, a gente está completa a sociedade, nós formamos ela, né? Então, é necessário a gente entender como ela está organizada e como ela funciona politicamente. Porque entender de política vai além da política partidária, que é o que eu acabei de dizer a vocês, né? Vai além. A política partidária, ela é apenas a pontinha do iceberg do que é estudar política, sabe? Discutir PT, PSL e essa galera toda é a pontinha do que a gente entende como política. Ou deveria entender. Né? Entender como o Estado está estruturado e as relações das instituições sociais é essencial para o exercício da nossa cidadania, gente. Ninguém vai conseguir exercer plenamente sua cidadania sem ter um conhecimento político, entendeu? Quando a gente não tem o conhecimento político, não deixamos de ser cidadãos. Mas, contudo, todavia, nós teremos uma cidadania limitada, tá? Isso é muito preocupante. Aqui no Brasil, a gente fica muito dentro desse patamar de cidadania limitada. Entender alguns termos chaves, né, como capitalismo, socialismo, autoritarismo, é necessário no mundo globalizado de fake news. Então, depois, lá na frente, aqui, acho que a gente consegue ver esses conceitos, acho que vai dar tempo a gente ver esses conceitos. Né? Então, é muito importante a gente ter contato com a política, com o estudo da política, da ciência política, porque impede que a gente caia numa série de fake news de golpe de Estado e tudo mais, para a gente entender um pouco de como isso está organizado, porque a gente acaba ouvindo tanta coisa, tantas informações, e a gente não consegue averiguar o que é verdadeiro, o que é falso, e quando a gente não tem acesso a alguns conhecimentos, essas informações são meio que nulas, né? A gente não sabe lidar com essas informações. Teorias clássicas da ciência política, né? Teoria de O Príncipe de Maquiavel, tá? Lá em Maquiavel, ele vai escrever O Príncipe, que é uma obra, acho que super reconhecida dele, né? Acho que todo mundo já ouviu falar, que é essa aqui. Deixa eu ver se eu tenho um livro dele aqui. Tenho. Essa aqui é a obra dele, né? É uma das obras principais dele. Eu tenho ela em PDF, caso alguém se interesse. Teorias contratualistas, tá? Que é Hobbes, Locke e Rousseau.
Estado Civil de Natureza Hobbesiano, Estado Civil e de Natureza de Locke e Estado Civil e de Natureza de Rousseau. Teoria dos três poderes de Montesquieu. Né? E aí eu já começo com Maquiavel. Alguma dúvida, minha gente? Até aí, eu estou correndo, porque para ver se a gente consegue ver uma boa quantidade de conteúdo. Até agora não, professora, vamos para compreender. Sim, sim. Massa. Pronto, Sueli, vou te passar. Acho que eu vou botar lá no grupo. Se mais pessoas estiverem interessadas, eu jogo lá no grupo o Príncipe de Maquiavel em PDF. Tá? É uma obra que eu acho que é muito importante a gente ler, até porque Maquiavel ele está sempre indo pelo Enem, viu? Os clássicos da política, eles sempre caem no Enem, sempre. Quando eles não caem em sociologia, eles caem em filosofia, sabe? Ou então ligando as duas áreas. E sempre estão lá. Sempre estão lá. Né? E eu achei indispensável a gente deixar de ver Maquiavel. A gente não podia deixar de ver eles, né? Principalmente Maquiavel, porque sempre estão lá, sempre estão presentes. E a abordagem da ciência política, ela tem é uma abordagem diferente da filosofia. Então, não adianta você ver só essa galera na filosofia, você tem que ver na filosofia e na sociologia, porque é uma completa, né? As análises. Deixa eu ver mais aqui nos comentários. Manu saiu. Beleza, Manu. Enfim, Maquiavel, né? Será que Maquiavel era realmente maquiavélico? O que é que vocês acham? Eu sempre pergunto isso aos meus alunos. Será que Maquiavel realmente era maquiavélico? Eu, particularmente, não acho Maquiavel maquiavélico, viu? Também eu já li um pedacinho, não achei não. Ele agia de acordo com do jeito que tinha que agir na época, de acordo com os interesses. Pois Isso todo hein? Você falou uma coisa muito importante, Sueli. É importante que quando a gente lê Maquiavel, essa galera mais antiga, a gente contextualizar o momento que eles estão vivendo. Porque quando a gente tira eles de contexto, não vai fazer sentido nenhum pra gente. A gente vai achar absurdo mesmo. As ideias vai dizer, caramba, que coisa absurda, né? Fora que quando a gente tem contato com Maquiavel, né? Com esse Maquiavel maquiavélico, a gente sempre tem contato com uma frase, não é melhor ser temido do que ser amado. Como se essa fosse a principal frase de Maquiavel, que resumisse todo o trabalho de Maquiavel, principalmente o trabalho do príncipe. Quando, na verdade, não é. É uma frase que, fora de contexto, a gente aplica como bem entender, né? Então, isso é também muito perigoso. Isso é muito perigoso. Então, Maquiavel, ele vive um período marcado por guerra, né? Eu estou tentando contextualizar ele para vocês entenderem um pouco, né? Desse Maquiavel. Maquiavel vive um período marcado por guerra. Vive aí também a expulsão dos Médicis. Ocupa a segunda chancelaria depois dessa expulsão, né? Ele vira funcionário do Estado. E aí vai para missões e milícias nacionais. Vem o retorno dos Médicis novamente e aí demite Maquiavel. Tipo, joga Maquiavel ao bel prazer, né? Porque ele vai ser suspeito de conspiração. E aí ele escreve O Príncipe. Ele escreve O Príncipe como uma resposta para os Médicis, né? Ele fala assim, eles acham que eu fui um traidor, né? Então vou escrever um livro aqui para ajudar eles a governarem, para ver se eles me perdoam, né? Fazer uma troca aí, eu dou meu conhecimento e eles me dão a liberdade, né? Só que aí, nada disso, ele só é admitido para escrever sobre a cidade, né? Os Médicis perdem o poder de novo, que não é novidade, já que Maquiavel escreveu O Príncipe para ver se ajudava eles, porque os Médicis eram um governo extremamente tirano, tá? E aí Maquiavel disse, olha, não pode ser tirano assim não, pô, tu vai perder teu lugar, né? Só que não ligaram muito para ele e meio que, não, você é um conspirador, não pode, né? E aí Maquiavel, no outro governo, que eu não lembro o nome do grupo político que toma conta depois dos Médicis, eu sou péssima quando se trata de história na Europa, eu sou péssima, né? Então, Maquiavel vai ser acusado
de trabalhar para tiranos, né, que é os Médicis. E aí ele é preso, adoece e morre, tá? Morre não é mais morre. Então Maquiavel nunca teve sucesso. Foi aquele cara lascado mesmo. Tentou, nadou, e acabou em nada. Né? Acabou em nada. E aí, Maquiavel ele vai ter alguns pensamentos, né, sobre política muito importantes. A preocupação com o Estado. Vai trabalhar com o Estado real e não ideal, então ele não vai ficar só naquele mundo das ideias, do conceito do que seria Estado. Deixa eu só dar uma pausa aqui, minha gente, que eu vou dar um barulhinho aqui em casa e eu acho que pode estar atrapalhando. Eita, o que aconteceu? Ela disse que ia falar alguma coisa na casa dela, de repente ela saiu. Ah, tá. É porque eu deixo o áudio desligado que eu tô revisando minha monografia. Mas aí eu vi aqui que ela saiu. Eu acho que ela deve ter apertado sem querer pra sair. Quando foi desligar o microfone. Sim. Ela deve entrar já já, né? E aí, minha gente, tudo certinho com vocês? Tudo sim, professora, e com a senhora. Tudo bem, ó, a Mayara voltou. Foi sem querer aqui, eu fui tirar o vídeo, acabei desligando a chamada. A Vitória tá com uma bola de cristal. Por quê? Ela viu exatamente isso. Pois é. Eu fui porque eu tô com minhas primas aqui em casa. Minha tia precisou trabalhar hoje. Aí tive que dar uma intervenção aqui. Entendi, tá certo. Deixa eu botar aqui de novo. O home office é assim, minha gente. Terrível, né? A pessoa, além de ter dificuldades com o manuseio das tecnologias, mentira. Eu tenho uma vergonha na cara que eu sou estudante de tecnologia. Posso estar fazendo essas vergonhas, não. Mas, enfim, vamos voltar, né? Maquiavel, ele vai trabalhar com um Estado real e não ideal. Ele não vai ficar idealizando o Estado. Ele vai dizer, olha, o Estado é assim, funciona dessa forma e é isso. Não tem o que se fazer. Né? Não vai ter o que se fazer aí. Minha imagem voltou a aparecer, minha gente. Deixar a câmera desligada. Veja a doidice. Voltou, professora. Massa, obrigada, gente. Então, Maquiavel vai bater muito nessa tecla, até porque as pessoas ficavam como o professor de filosofia mesmo falou, né? Richard, as pessoas, os filósofos, eles ficavam no mundo das ideias, né? Do ideal, e não do real. Né? Então, ele vai sair dessa idealização de Estado para um Estado real. Né? Então, a realidade vai ser o ponto de partida e de chegada da teoria de Maquiavel, né? Das ideias dele. Ele tenta resolver um ciclo de instabilidade e caos que a sociedade dele vive naquele momento, né? A gente tem que pensar nisso. Maquiavel vive num período de bastante instabilidade política, tá? Então, ele vai estar preocupado com essa estabilidade, porque instabilidade, guerra, é um atraso socialmente, né? A guerra destrói, né? O país que ganha, o que perde, o povo que ganha, que perde igual, né? Tô parecendo Dilma, né? Que perdeu, não perdeu, ganhou, perdeu, no final perdeu. Todo mundo perdeu. Porque perde com a guerra. Todos os envolvidos perdem com a guerra. A não ser quem está de fora, como os Estados Unidos, fica só vendendo arma, né? Ou proporcionando a guerra. Então, aí é outra coisa. Eles não sofrem tanto assim. Né? Mas nesse período aí, todos que entrassem em guerra sofriam com a guerra. Né? Rompe com os pensamentos mais antigos, que é justamente essa galera que ficava no idealismo.
né? E desnaturaliza a política, porque se tinha uma ideia de que a política era uma coisa divina, né? Era uma coisa divina, era uma coisa natural, né? Já estava pré-estabelecida e era isso. E Maquiavel vai dizer, não, nós fazemos a política. Política é algo humano, né? O homem faz política, tá? Então, ele vai bater nessa tecla, que a política não é algo natural, não. Nós construímos a política, nós fazemos a política, né? Ela é construída por nós. A ordem das coisas, né? E em Maquiavel ele vai dizer que a ordem ela é extremamente necessária para se existir política. Política sem ordem não existe, né? Ela não é natural e nem divina, né? Ele desnaturaliza. Não é sorte ou acaso. Política é estratégia para Maquiavel, tá? Política é estratégia, é racionalidade. Deve ser construída dos homens para os homens, e aí é o ponto que ele vai dizer que nós construímos a política, nós exercemos a política, nós somos seres políticos, tá? E ela está sempre sob ameaça, né? Porque mesmo que nós construímos, né, no momento de instabilidade, não existe a ordem dentro da política, né? A instabilidade, ela ameaça a ordem, porque ordem traz estabilidade dentro da lógica de Maquiavel, tá? E aí Maquiavel e o conceito de política, né? Para ele, a política vai ser um resultado de feixes de forças, né? Proveniente das ações concretas dos homens em sociedade, ainda que nem todas as suas facetas venham do reino da racionalidade, né? Então, a política, ela é algo ligada ao homem, é uma construção humana, racional, mas nem tudo vem só da racionalidade dentro da política, tá? Pelo menos é o que Maquiavel vai dizer. E aí eu vou compartilhar com vocês outro slide. E aí, deixo essa sugestão aí para vocês. E vou compartilhar outro slide aqui com vocês. Alguma dúvida até aí, minha gente? Nesse primeiro slide, alguma dúvida? Negativo, professor. Todo mundo entendeu essa lógica do que é a ciência política e do Não, que professora, Maquiavel tudo vai falar? certo. Oi, Salim. Não, que eu não consegui te entender, Salim. Eu disse que está tudo certo. Ah, massa. Deixa eu compartilhar a outra. Que é o príncipe. Então, o Maquiavel ele também vai bater em outro ponto dentro da construção de O Príncipe, né? Que é a natureza humana, né? E a história. Né? A natureza humana, ele vai dizer que os humanos são naturalmente, né? Ou seja, é algo que todos nós somos, nascemos sendo, né? Ingratos, volúveis, simuladores, né? Comanda a vida de lucro. Estamos atrás de lucro, né? O tempo inteiro. Né? Esse é o ser humano, né? Essa é a natureza humana para Maquiavel. Lembrando que Maquiavel ele faz parte dos grupos dos naturalistas, né? Que vai trazer essa ideia de que existe uma natureza humana, né? Acho que vocês já estudaram isso com Richard ou com os outros professores de filosofia. Né? Então, ele vai ser um naturalista, ele vai trazer essa ideia de natureza humana. Na verdade, acho que todos os clássicos da ciência política são, né? No caso, Maquiavel, os contratualistas são os naturalistas, e acho que Montesquieu também flerta um pouco com esse lance aí.
né? O conflito e a anarquia são desdobramentos necessários das paixões humanas e instintos, né? Instintos naturais para ele. Então, isso faz parte da natureza humana, né? O conflito e a anarquia, né? A anarquia é justamente aquela lógica de falta de poder de controle, né? Falta de um Estado, a ausência da ordem, né? Então, ele vai dizer que o conflito e a ausência da ordem, isso é anarquia para Maquiavel, tá? Não é anarquia, o conceito de anarquia utilizado dentro da sociologia, ou que eu, Mayara, acredito e estou dizendo, tá? Eu estou só compartilhando com vocês as ideias de Maquiavel. Né? Então, eles vão ser desdobramentos necessários, né, das paixões humanas e instintos. Então, vão estar naturalmente nos seres humanos. Né? E ele vai dizer que a história ela é cíclica. Né? Ela é cíclica. Ela vive, a história para Maquiavel nesse momento, ela é de instabilidade e vive nesse ciclo aqui, né? O povo não deseja ser comandado, os ricos querem dominar e oprimir. Então, fica nesse ciclo vicioso, tá? Que parece não ter fim. Né? E Maquiavel vai dizer também que o poder político ele tem uma origem mundana, ou seja, novamente ele afirma que poder político nada tem a ver com Deus. Deus é Deus e política é política. Tá? Ele vai bater muito nessa tecla, dizer, caramba, minha gente, não tem nada de divino na política. Não tem nada de sorte. Fulaninho não está no poder porque teve sorte, não. Não ganhou a guerra porque teve sorte, não. Ele ganhou porque ele foi estratégico. Tá? Então, Maquiavel ele vai ser bem realista com relação a isso. Anarquia versus principado e república. Né? Maquiavel vai dizer que o problema, então, procurar mecanismos de que imponham a estabilidade das relações, que sustentam uma determinada correlação de força. Né? Ou seja, Maquiavel tem uma problemática aí, que é a busca pela estabilidade. Ele quer mecanismo de estabilidade política, porque ele não aguenta mais ter guerra. Tanto é que sai poder, chega poder, pega Maquiavel e prende Maquiavel. Prende, chega o outro e diz, você foi um traidor, você trabalhou para governo tirano, vamos demitir você. Aí vem outro governo e diz, mas você ajudou o governo X, vamos demitir esse cara. Então, Maquiavel vive disso aí. Tá? As guerras para ele eram uma tortura, porque cada um chegasse no poder e dissesse que ele foi um traidor. E ele já não aguentava mais, ele queria ser reconhecido como um cara que era genial para aquele momento. Né? Então, o ego dele lá em cima, né? E ele sempre querendo manter esse ego em busca de ser reconhecido. E o coitado morreu e só foi reconhecido não sei quantos anos depois. Quantos anos tem essa obra, meu Deus? 500 anos tem a obra O Príncipe, né? Então, tipo... Não sei se o esforço dele valeu a pena nesse sentido, né? Passou-se 500 anos e a gente está estudando ele ainda. E aí, ele vai dizer que a resposta para isso vai ter a anarquia, né? Que vai ser essa natureza humana, e o principado e a república. Né? Eu tenho que deixar claro que Maquiavel ele vai defender o principado, né? À toa que ele escreve um livro chamado O Príncipe, tá? Então, ele deixa bem claro que ele defende o principado, e ele vai definir o principado e a república, né? Para ele, o principado tem que ser um governo forte, né? Vai ser um governo forte, né? O principado tem como característica um governo forte. Vai acabar e controlar a corrupção. Veja que Maquiavel estava preocupado com a corrupção também, né? O principado ele é diferente de autoritarismo, tá? Não é porque é uma monarquia que precisa ser autoritário. Tá bom? Então, é bom a gente pensar nisso, né? Não é porque é uma monarquia que precisa ser autoritário ou tirano, né? E a república vai ser uma pátria educada, né? Vai proporcionar uma pátria educada, vai ser um governo de liberdade, as instituições estáveis e que contemplam a dinâmica das relações sociais, conflito como fonte de vigor e cidadania ativa desejáveis, né? Ou seja, dentro de uma república precisa-se ter conflito, porque senão não há cidadania, não se há política, tá? Mas ele ainda deixa claro que ele defende o principado, porque ele vai dizer que a ordem ela só vai ser estabelecida dentro de um principado. A república vai ter dificuldade de ter uma ordem,
né? Ele tem o controle. Então, ele vai dizer, olha, a república é uma coisa até legal, é uma ideia boa, mas, tipo, para o momento que a gente vive, para ter a estabilidade, a gente precisa do principado, tá? Virtude versus fortuna. Antes de eu entrar em virtude versus fortuna, alguma dúvida até aí? Alguma observação, comentário? Maria Amanda botou sim. E aí, alguma dúvida? Se manifeste. Não, Né? pelo Oi, menos para mim, não. Hã? Pelo menos para mim, não, professor. Ah, beleza. Por mim também, professora, tá tudo bem explicadinho, não ficou nenhuma dúvida, não. Tá tranquilo? Estão entendendo a lógica de Maquiavel? E aí eu vou jogar a pergunta de novo. Maquiavel era realmente maquiavélico? Vamos vendo, né? Depende, né? Vamos vendo, né? Vamos ver se ele realmente era maquiavélico. Virtude versus fortuna. Acho que essa parte de virtude versus fortuna é uma das coisas que mais interessa a gente quando a gente vai estudar ciência política. É dentro da lógica de Maquiavel, né? A virtude, para Maquiavel, vai ser a sabedoria no uso da força, né? Vai ser a chave do sucesso do príncipe. O príncipe só vai ser um bom governante se ele souber e se ele tiver a virtude, souber usar isso, tiver essa virtude com ele. Se ele não tiver a virtude, né, não for virtuoso, ele vai fracassar, né? Mas por que isso, né? Ele vai dizer primeiro que um governante virtuoso procura criar instituições que facilitem o seu domínio, né? Então, um governante virtuoso, ele precisa facilitar o controle que ele vai ter sobre os súditos, né? Os seus súditos. Estamos falando de uma monarquia, tá? De um principado. Essa virtude vai ser a chave do sucesso do príncipe, porque ele vai fazer a manutenção da conquista dele a partir dessa virtude. Ele sabendo, ele vai conquistar aquilo, né? Ele vai conquistar o poder, ele vai conquistar o domínio, mas ele tem que fazer a manutenção daquilo. E a virtude é o que vai ajudar ele, porque ele sabendo agir na hora certa, tudo vai fluir para ele, né? Então, a virtude, ela é uma sabedoria. Ela é igual à sabedoria. Ela é saber como agir e o que fazer em horas certas, tá? É saber a hora certa de agir e do que vai fazer naquela hora. Não pode dar um passo em falso, não, que o bicho vai pegar pro príncipe, né? É também abdicar de alguns desejos individuais. O príncipe, ele tem que abrir mão desses desejos individuais, tá? E essa virtude, ela também tem que ser guiada pela necessidade, agir conforme as circunstâncias. Ele não pode utilizar as coisas como bem entender a boa vontade dele, não. Ele tem que saber que ele tem que agir de acordo com as necessidades. As escolhas dele vai ser regida a partir das necessidades, tá? Dos súditos ou até de fazer a manutenção dele no poder, né? E aí, a fortuna vai atrair favores, vai atrair a glória, vai atrair a fama, vai atrair a honra. A fortuna, ela vai ser a imagem desse príncipe. Enquanto a virtude é a sabedoria, a fortuna é a imagem, né? Então, ele não pode só ter a imagem sem ter a sabedoria, porque ele vai se arruinar, ele vai arrumar briga com outro grupo, né, poder, que vai tomar o poder dele, ele vai ser expulso pelos seus súditos, tá? Porque eles não vão estar agradados. Lembra lá que Maquiavel, lá no slide, que Maquiavel vai dizer que a galera não quer ser governada, né? E a elite, ela quer governar. Então, eles vivem nesse dilema. Então, para que essa elite, né, esse principado, ele se mantenha, ele tem que saber a hora certa de agir, né? Ele tem que saber como agir e ele tem que fazer essa manutenção na sua própria imagem, tá? Ele tem que fazer essa imagem dele. Ele nem pode ser um tirano, porque se ele for um tirano, o povo não vai gostar dele,
tá? Mas ele não pode também ser muito manso, porque senão vai ter outro grupo que vai dizer, oxe, esse cara é manso demais, eu não concordo com ele, vou tirar ele do poder, porque o povo não quer ser governado, né? Então ele tem que fazer um equilíbrio aí. Ele não tem que ter o respeito, né? E aí o pessoal vem com aquela frase, né? Melhor ser temido do que ser amado, né? Mas não é bem isso que ele vai falar quando ele diz essa frase. Ele está falando justamente dessa questão da virtude e da fortuna. É melhor que você mantenha uma imagem, né, de poder do que ser amado e não saber nem manter essa imagem, né? Não saber manter essa imagem e não saber fazer as escolhas certas. É como se o amado fosse ligado à fortuna e o temido fosse ligado à virtude, tá? Não sei se vocês entenderam esse jogo aí com os termos. Espero que sim. Né? Alguma dúvida sobre virtude e fortuna? Negativo, professor. Tudo tranquilo? Até aí? Vão pensando aí, Sim. viu? No, será que ele era maquiavélico ou não? Então, o que tudo isso significa? Né? O príncipe, ele é o manual para ser um bom governante. E aí eu acho que o nosso presidente, ele não fez bom uso. Né? Não sei se nem se ele teve acesso a esse tipo de literatura, né? É questionável. Né? Quem tem Provavelmente virtude... não. Eu penso igual também, viu, Sueli? Acho que ele nunca pegou, não, porque o príncipe é um manual de política, sabe? É um manual de política. Até pro cara fazer um governo ruim pro povo e bom para ele, tem que ler o príncipe, sabe? Mas alguns não leem, né? Então, tipo, alguns não leem nem o que assina. É difícil, né? Difícil demais. Mas, enfim, voltando. Quem tem virtude, conquista a fortuna. Se você sabe o momento certo de agir, se você age de acordo com as necessidades, se você tem sabedoria, você vai ter uma boa imagem, tá? Mas nem sempre que você tem uma boa imagem, você sabe agir com sabedoria. E Maquiavel atenta a isso. Né? Olhe, tome cuidado, porque você pode até ser amado, ser bem visto, mas se não souber, não tiver a virtude, não souber o momento certo de agir, não saber como agir, isso tudo vai pela léu, vai por água abaixo. Um bom governante não pode ser tirano, mas precisa manter a ordem. Maquiavel é um cara que vai se preocupar muito, 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 muito com a ordem e com a estabilidade, porque ele, como eu disse a você, né? Ele se lasca todinho com a instabilidade política. Todinho. Tanto é que o cara veio ser reconhecido depois de, ai meu Deus, depois de quase 100 anos, foi que a galera abriu assim, fez, caramba, o que esse cara escreveu é genial, aí pronto. E tá aí a gente lendo, estudando Maquiavel até hoje. Porque para a época, para o que ele escreveu lá, realmente o Príncipe é uma obra genial. Tá? Para o momento que se vivia, se um governante tivesse pego essa obra, tinha evitado um monte de guerra. Mas é assim mesmo, né? A gente, olha, é uma tristeza. A gente vai se associar, a gente sofre. Todo mundo só é reconhecido depois que morre. Eu espero ser reconhecido antes da minha morte, né? Vocês sabem que eu sou professora, porque um dia eu vou ser presidente do Brasil, estou fazendo meu nicho eleitoral, né? Sei que vocês vão votar em mim quando eu for candidata a presidente. Vocês vão, né, minha gente? Estou fazendo meu nicho eleitoral desde já. Oi? Eu espero, professor. Com certeza. Eu vou ser candidata a presidente futuramente, né? Lá por meus 40 e tarará, 50 anos. Aí vocês se lembrem de mim. Pô, essa bicha foi minha professora, ela leu O Príncipe. Essa aí conhece política, vai fazer um bom trabalho. Olha, tá vendo? Já estou fazendo minha propaganda de agora. Mesmo que as coisas só aconteçam daqui a uns 20 anos. Tá? 25, eu não sou tão velha, não. Sou uma pessoa muito nova. Tenho 15 anos só. Enfim,
Alguma dúvida sobre o príncipe? Sobre Maquiavel? Nenhuma. Eu não sei se dá tempo a gente entrar nos contratualistas, mas eu vou passar umas ideias dos contratualistas para vocês. Na aula, acho que na próxima aula eu tento ver com o Mari e com o Denilson se a gente continua neles ou não. Tá bom? Certo. Beleza? Aí, ó, Sueli vai trabalhar na minha campanha quando eu for candidata a presidente. Aí, ó. Ô, Sueli! Vai sim, pô! Vai sim! Eu vou estar tão velhinha, Maiara, eu só se tu candidatar logo. Mas tu vai sair para votar em mim, não vai não, mesmo, velhinha? Eu posso fazer sua campanha. Olha. Entendeu? Já pensaram entrando na política, misericórdia, meu Deus, essa aí é morta. E eu mandava matar. E aí, os contratualistas, quem são? Esses homens lindos aí, hein? Quem são? Menino. Rousseau, Locke e Hobbes. Os contratualistas. Por que eles são chamados assim? Porque eles acreditam que existe uma natureza humana, tá? E acreditam também que a sociedade ela surgiu a partir de um contrato. Eles também são naturalistas, assim como Maquiavel, tá? Por isso que eles vão acreditar em natureza humana e vão ser contratualistas porque eles acreditam no contrato social. A sociedade ela parte de um contrato social. Aí vai dizer assim, existe o estado de natureza, que vai ser um estado anterior à sociedade, né? O homem sem sociedade. Como será um homem se não existir mais sociedade? Se não existir regra, se não existir o estado, como é que o homem fica? Né? Então, eles vão ser uma galera que vai começar a pensar nisso. Lembrando que, para todos eles, o estado de natureza é um estado idealista, tá? Exemplo, esse estado de natureza, ele não existiu efetivamente. É algo que eles imaginam que pode ter existido, né? De acordo com algumas ações que eles observam nos seres humanos. Beleza? Mas eles pensavam a mesma coisa sobre essas categorias? Não. Né? Cada um vai ter uma definição e uma forma de descrever tanto o estado de natureza quanto o contrato social. Tá? Cada um ele vai ter uma definição para cada tipo de coisa. E as definições elas não batem. Tá? As definições, nenhum deles batem. Né? Então, essas categorias elas são hipotéticas e são ideais e não reais. Elas não são reais, tá? Pelo amor de Deus. É só uma hipótese. Acho que esse é o último slide. Dá tempo de continuar. Minha aula vai até que horas, Jéssica? Amor da minha vida. Companheira. Jéssica? Acho que tem às 18h10, mais ou menos, Maiara. Então, acho que dá tempo. Eu falar. Mas aí vai ficar tão superficial, minha gente. E eu acho que os contratualistas, eles são tão importantes. Todo ano eles estão no Enem. Todo ano essa galera tá no Enem. Todo ano mesmo. Talvez eu pegue uma aula durante a semana. Que agora eu tô livre da rural. Vou fazer isso. Melhor. Porque eu tô livre da rural. Eu tava estudando na rural, né? Tava tendo aula na rural. Aí eu estou de férias. Hoje, no primeiro dia de férias. Tá? A filha também tá de férias. Entreguei ontem minhas atividades, aí já estou aprovada, graças a Deus. Minha gente, eu comi meu juízo essa semana fazendo um joguinho de sociologia, depois eu vou mandar para vocês. Comi meu juízo programando joguinho de sociologia. Que coisa difícil. Enfim, acho que por hoje a gente para aqui, né? Mas aí eu vou jogar a pergunta de novo, porque eu sou dessas, e agora a gente vai discutir. Será que Maquiavel era realmente maquiavélico? O que é que vocês concluíram depois da aula? Ele era realmente maquiavélico, que nem a galera diz, tipo... Eu já respondi, viu, Maera? Já tô livre. Eu não vi, não.
Eita, Mayra, no início da aula, Foi de Maquiavel. eu Eu disse que perdi, então. Maquiavel, ele não era Maquiavel, porque ele agia de acordo com as necessidades. Foi isso mesmo, foi isso mesmo. Tava olhando no chat, moleque. Foi isso mesmo. Realmente, para mim também, ele é um cara que precisa ser contextualizado. Mas também ele não é nenhum santo, não, viu? Não é nenhum de boa ação, não. Mas e os demais, o que é que vocês acham sobre Maquiavel? Era maquiavélico? Professora, é justamente como o Sueli disse, né? Eu já tinha lido O Príncipe antes e ele escreveu justamente o que acontecia, né? A partir do que ele via, o que ele estudou. Então já era o que ocorria e ele só pautou. Verdade. O que eu ia falar é praticamente isso. Foi a mesma opinião que eles tiveram, professora. Que eles justamente só passavam aquilo que estava na sua época, né? E é importante também lembrar que muitas vezes ele é chamado de maquiavélico por ser estrategista, né? Às vezes essa ideia de ser mal, né? Porque a frase não, a palavra, né? O termo maquiavélico uso é quase sinônimo de malvadeza, né? Enfim, essas coisas assim. É porque ele era um cara estratégico. Ele dizia política e estratégia. E, de certa forma, ele não mentiu, né? Sim, Sally. Eu acho Maquiavel um cara extremamente inteligente, muito observador da natureza humana, e o que ele fez foi retratar nos livros o que ele tinha, como o Guido falou, o que ele vivenciou da natureza humana mesmo, que nós somos assim. A gente tenta mudar para ser uma pessoa melhor, mas todos nós agimos de acordo com os nossos interesses mesmo, é da nossa natureza. E aí, principalmente na política, nenhum político é bonzinho, né? Ele só pensa no bem-estar dele, no que é melhor para ele, para o bolso dele. Então, ele não foi mal em momento nenhum, ele foi realista mesmo e teve agido do jeito que deveria agir. Verdade, Sally. Eu acho Maquiavel um cara também extremamente inteligente, né? Para o momento que ele vivia e para a biografia que ele tem. E aí eu convido a vocês a ver essa biografia, né, do Maquiavel. Né? Não tem nenhum livro assim. Tem um livro que é Os Clássicos da Ciência Política, e aí o comentador, né, que é o autor do livro, ele vai trazer vários trechos, tanto do livro de Maquiavel, quanto dos contratualistas, dos federalistas, e no caso dos federalistas ele vai trazer Montesquieu, né? Então, ele vai fazer, e antes disso ele contextualiza esses autores, né? Ele fala de uma biografia, fala de um momento histórico que esses autores estão vivendo, porque tirar eles disso causa uma perda enorme para a gente, né? Até mesmo para compreender as ideias dele, porque para a gente entender Maquiavel, a gente tem que entender que ele vive um momento de estabilidade e ele não quer viver num momento de guerra, ele está cansado de viver guerras, né? Assim como Hobbes. Quando a gente for estudar Hobbes, a gente vai ver que Hobbes vai dizer que, não vai dizer que o homem é mau, mas ele vai dizer que, meu irmão, o homem, ele ferra o outro homem, velho, a gente só espera o pior da outra pessoa, né? Então, tipo, ele vai dizer, mas por que Hobbes pensava nisso? Hobbes vivia um momento também de extrema instabilidade política, então, tipo, ele vive um momento de guerra, gente, então, para ele, a natureza humana é guerra, né? Então, cada um, eles vão ter essas ideias de acordo com o que eles observam do momento que eles estão vivendo, né? Mas isso não quer dizer que o que eles falaram só serviu para lá, porque hoje, se uma pessoa que quer entrar para a política não lê o Príncipe, essa pessoa vai ficar deslocada, tá? A pessoa tem que ler o Príncipe. Não é que você vai seguir todos os passos de Maquiavel dentro do Príncipe, mas você vai entender algumas coisas, como pelo menos a questão da virtude. Ó, bicho, tu não pode também ser tirano, não. Tu não pode agir só de acordo com as tuas necessidades, não, senão a coisa não vai dar certo para tu. Né? Então, acho que a gente pode até pensar nessa situação mesmo do nosso presidente, né? Se ele pensasse no agir só para ele, né? Manteria pelo menos uma boa imagem. E nem falar tudo o que quer, tudo o que pensa, né? Porque ele tem que entender que a política
Exatamente. A política, ela exerce alguns limites, né? Você tem que abdicar das suas escolhas pessoais, né? Dos seus bel prazeres, porque você é uma figura política e pública, né? A partir do momento que entra na política, você é uma figura pública e política. Então, tipo, é uma autoridade, é uma representação. Então, tem que ter muito cuidado, né? E Maquiavel, ele atenta para isso. Ó, bicho, tu tem uma responsabilidade aí. Se tu não fizer isso, tu vai sair do poder, tu vai perder o poder e tu vai perder o apoio popular, porque o povo não quer ser governado, né? Então, tipo... Enfim, os Médici não leu a produção dele, se lascaram tudinho, perderam a guerra, né? Então, é importante, é uma obra importantíssima, tá? É isso, gente. Acho que eu terminei 10 minutos mais cedo. Né? Não passei a música, porque eu pensava que não ia dar tempo. Né? Mas acho que agora não faz nem lógica a gente passar. A música que eu ia passar era Toda Forma de Poder, de Engenheiros do Havaí. Né? Que ele fala justamente isso, né? Toda forma de poder é uma forma de morrer por nada, e aí ele vai dizer, né? Eu acho que é uma música que remete muito a essa ideia, assim, do Maquiavel. Mas tem que parar e escutar com calma e prestar atenção na letra, porque ele fala muito rápido. Né? Estilo de um rock, né? Então, Engenheiros do Havaí, eles mexem muito com as letras muito políticas, tá? Engenheiros do Havaí, Edson Gomes, é uma galera que vai ter umas letras bem, assim, voltadas para a política. Né, sobre fascismo, né, como Tribos e Tribunais, que vai falar de fascismo de direita, fascismo de esquerda, empresas sem fins lucrativos e empresas que lucram demais, né. Então, tipo, são músicas que eu acho que a gente... É bom a gente ter um momento assim para parar, independente de crença ou do tipo de música que a gente curte, parar porque são produtivas para a gente pensar em algumas teorias que existem, tá? A galera também não tira música do nada, não. Produção cultural, ela é uma produção que está extremamente ligada com a produção intelectual. Tá? Tem uma galera que não tira a música do nada, não. Ou pelo menos com a realidade social, né? Por exemplo, aqui o Passinho, ele fala da realidade social. Né? O rap, ele vai falar da realidade social e tem uma discussão intelectual também, que é muito bom. O Mano Brown tá aí dando as entrevistas da vida dele, que eu acho maravilhosas. Então, é isso, tá? Política é tudo que a gente faz, né? Política não é só política partidária, a gente tem que lembrar disso. Toda a nossa ação é uma ação política, toda a nossa escolha é uma escolha política e ideológica, tá? Ninguém é neutro também, não caiam no papo de que, porque fulano diz que é neutro. Não existe neutralidade, minha gente. Não existe neutralidade. Todo mundo está com o pé em algum canto. Ninguém flutua, né? Então, não existe neutralidade em canto nenhum. Ninguém consegue ser neutro. E quem diz que é neutro é mentiroso. Entendeu? É isto. Alguma dúvida? Algum comentário? Muito obrigada, Mayara, pela aula. Bom final de semana. Uma boa noite e até a próxima. Para você também, Sueli. Obrigada, viu? Tranquilo, professora. Obrigado pela aula. Obrigada, professora. Um bom final de semana para a senhora. E até Para a você próxima. também. Obrigada. É isso.